Olá! Você está na nossa revisão para a prova, o canal dedicado para tirar as suas dúvidas em relação à avaliação que você vai fazer de português, seja em concurso, seja na escola, seja para a sua vida. Então, vem com a professora Gleide para você aprender aqui sobre conteúdos voltados para a gramática, certo? Para a língua portuguesa. O que é que nós vamos estar estudando hoje? Hoje nós vamos ver sobre concordância nominal. O que é uma concordância? É uma relação de acordo, entendeu? É uma relação de acordo entre o substantivo e os adjuntos adnominais. Artigo, numeral, pronome adjetivo. Então, esses adjuntos, eles precisam estar relacionados ao substantivo em gênero e número. Tudo bem? Se você pega aqui, olha, o substantivo olhos. Vamos lá. Olhos negros. Só tem um substantivo e ele está no masculino plural. O adjetivo negros também deve concordar com esse substantivo, no masculino plural. Se tiver no feminino, prof, vai ocorrer a mesma coisa. O adjetivo vai concordar no feminino plural, tá? Então, vamos ver aqui algumas regras. Saindo de um substantivo simples, saindo de apenas um substantivo, vamos para mais de um substantivo. Primeira regra que eu quero que você aprenda hoje sobre a concordância nominal quando temos aí mais de um substantivo, beleza? Se o adjetivo estiver pós-posto a mais de um substantivo de mesmo gênero, adjetivo pós-posto, o que acontece com essa concordância com o adjetivo? O adjetivo pode concordar com os dois, né, com os dois substantivos, ou concordar com o mais próximo. Veja aqui essa frase, olha. Prédio e apartamento antigos ou antigo. Se você estiver fazendo referência aos dois elementos, então ficará antigos. Se estiver fazendo referência apenas ao mais próximo, fica antigo, certo? Isso eu estou falando de substantivos de mesmo gênero. Agora, se for de substantivos com gêneros diferentes, um masculino, outro feminino. Eita, professora, que agora eu não sei. Pois é. Se dentro da sua frase o adjetivo estiver pós-posto a dois ou mais substantivos com gêneros diferentes, ocorre a mesma coisa. Ou o adjetivo concorda com os dois elementos, né, com os substantivos de gêneros diferentes, ou ele vai fazer a concordância aí com o substantivo mais próximo. Veja, ação e julgamento ético ou éticos. Ação, substantivo feminino. Julgamento, substantivo masculino. Se você coloca aí, no caso, no masculino plural, é porque a concordância está sendo entre os dois substantivos que são de gêneros diferentes. Agora, se você coloca a concordância com o mais próximo, é porque a intencionalidade é concordar com o julgamento. Julgamento, o quê? Ético, entendeu? Ou ação e julgamento éticos. Isso com o adjetivo pós-posto a mais de um substantivo, certo? Se o adjetivo estiver anteposto, antes dos substantivos de gêneros diferentes, como é que ocorre essa concordância, professora? A concordância vai ser com o elemento mais próximo. Não ocorrerá no caso, com os dois. Veja, velhas, casas e apartamento. Velhas, casa e apartamento. Velhas está concordando com casas e não com apartamento. Por que isso ocorre? Porque eu tenho aí um adjetivo anteposto. Porém,
Porém, se o substantivo for formado por nomes próprios, o adjetivo anteposto deve concordar com os dois. Se eu coloco bem assim, ó, os ilustres Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles, entendeu? Serão homenageados, por exemplo. Então, os ilustres, eu não estou falando só de um, estou falando dos dois. Por que que o adjetivo anteposto, ele foi para o plural? Porque eu estou me referindo a nomes próprios. Então, quando o adjetivo estiver anteposto a dois ou mais substantivos, nomes próprios, esse adjetivo deve ficar concordando com esses nomes próprios, ok? Tudo bem? Outro ponto aqui em relação à concordância do adjetivo com os nomes. Se o adjetivo, observe só, estiver se referindo a, se for adjetivo pátrio, vamos lá? Se o adjetivo for pátrio, formado por mais de uma palavra, mais de um adjetivo pátrio, o substantivo, ele fica no singular ou ele pode concordar com os dois elementos. Olha só, o turista europeu e o americano estão em Sergipe. Por que que turista ficou no singular? Porque o segundo adjetivo pátrio apresentou aí um determinante, o artigo, você está percebendo? O americano. Então, aí nesse caso, o substantivo ficou no singular. Mas se eu tirar esse determinante que está junto do adjetivo pátrio americano, turista vai ficar no plural. Então, os turistas europeu e americano estão em Sergipe. Por que que colocou os turistas? Concordando com os dois e também não tem a presença aí do artigo no segundo elemento, no segundo adjetivo pátrio. Tudo bem? Então vamos lá. Apresentou o artigo no segundo adjetivo pátrio, substantivo no singular. Tirou esse determinante, tirou esse artigo, o substantivo ele fica no plural, concordando com os dois adjetivos pátrios. Você viu? Tranquilo, né, gente? Essa regrinha aí que a professora colocou para você é em relação a substantivos de gêneros iguais ou de gêneros diferentes. Pós-posto ou anteposto. Simples assim, concorda? Então vamos lá, venha com a professora Gleide, assine aqui, ó, e se inscreve no canal, dá o seu like aqui no nosso vídeo que foi feito com todo carinho para você, para te ajudar na sua prova, tá bom? Tchau!